Aleluia. Pode tomar o seu assento, querido, querida. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 14. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh Deus de Israel. Aleluia. Aleluia. Santo. João capítulo 14, versículo 1, Aleluia. 2 e 3. Glória. Abra sua Bíblia aí, meu querido irmão, minha querida irmã. Aleluia. Em nome de Jesus, quero trazer uma palavra de Deus para alegrar o nosso coração. Aleluia. Daqui a pouquinho a gente participar de mais uma ceia na presença do Senhor, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 14. Pode ficar sentadinho mesmo. Faça uma reverência de coração à palavra de Deus. João 14, 1, 2 e 3. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Diga glória a Deus por essa palavra. Coloque a sua Bíblia no colo e dê um aplauso a Jesus bem forte, hein? Nós entendemos que cada dia que se passa, nós precisamos falar do que eu quero falar com você hoje. Cada dia que se passa, nós precisamos estar mais alertas ao que nós vamos compartilhar. Cada dia que se passa, mediante a tanta coisa que a gente tem visto por esse mundo afora, e que mexem com a gente no físico, mexe com a gente nas emoções. Mas quando nós entendemos o que a Bíblia diz a respeito do que eu quero falar com você agora, a gente entende que já estava tudo escrito, que uma hora iria acontecer, e que quando isso começasse a acontecer, indicaria para algo. O que é que o senhor está falando, pastor? A gente tem visto nos últimos tempos tantas tragédias acontecerem, tantas coisas que mexem com nossas emoções, mexem com o nosso físico. Quando nós vemos o que está acontecendo no Brasil, coisas que nunca aconteceram, tufões. Brasil é um país que nunca teve esse tipo de coisa. Agora está acontecendo. Brasil é um país que nunca teve terremotos. Outro dia teve um abalo de terra lá pro lado de São Paulo. Sabe, o Brasil é um país que sempre foi tranquilo nessa parte. E a gente vê agora, por exemplo, no Rio Grande do Sul, uma situação daquela que já dezenas de pessoas morreram. Enchente, alguém falou comigo, eu não cheguei a aprofundar, mas alguém falou comigo que teve lugares que a água deu uns 7 metros de altura. Imagina, irmão, 7 metros de enchente, destruindo tudo, levando tudo. Outro dia eu estava vendo lá no Havaí, não sei se alguém chegou a ver essa reportagem. O Havaí, de uma hora para outra, pegou fogo no mato, começou lá no meio do mato, destruiu uma cidade inteira. Eu estava vendo a reportagem no YouTube. Já imaginou uma cidade inteira, o fogo começa no mato, e ele vem lambendo tudo. Irmão, e entrou na cidade, não deu tempo de muita gente correr. Eu estava vendo os vídeos, as pessoas desesperadas entrando no carro, pegando a rodovia para correr, e de repente engarrafou tudo, e o fogo chegando, e pessoas saíram dos seus carros e correram para as águas, correram para a água da praia para tentar escapar, e não morreram fogo. E alguns que correram para a água morreram afogados. Situações do clima estão acontecendo. A gente vê agora no Marrocos, quantas pessoas já morreram lá? Aqui diz que já tem mais de milhares, né? Um terremoto aconteceu em escala altíssima, que abalou tudo, destruiu tudo, e pessoas estão morrendo, pessoas desaparecidas. Irmãos, e tudo isso que eu disse mexe
escrito. A gente não é pego de surpresa. Quando a gente vê todas essas coisas acontecendo, isso precisa acender um sinal de alerta em nós. Opa, isso já estava escrito. Onde está escrito, pastor? Leia Mateus 24 para você ver. Mateus 24, Jesus está falando sobre a sua volta, sobre, na verdade, o princípio das dores. Quando ele começa a falar: olha, vocês vão ouvir rumores de guerras, vai haver fome, terremotos, pestes, tudo isso vai acontecer pelo mundo inteiro. Mas ele disse: não se espantem, nem fiquem aterrorizados, porque isso é só um princípio de dores. Irmão, tudo isso que a gente está vendo acontecer é só um princípio de dores. São sinais da volta de Jesus, sinais de que o dia do Senhor está chegando. E deixa eu dizer algo aqui para alegrar o seu coração: o dia do Senhor para nós não é um dia de tristeza, não é um dia de espanto. Para aqueles que vão morar no céu é um dia de alegria, é um dia mais aguardado por todos nós. Nós estamos aqui nessa noite porque estamos aguardando por esse dia. Viramos igreja, viemos à igreja, aceitamos Jesus, batizamos nas águas, porque existe em nós uma esperança. Jesus vai voltar e não é para voltar para casa. Só quem vai morar no céu aqui, diga glória a Deus, diga aleluia. Queridos, e Jesus disse: olha, gente, vocês sabem discernir quando vocês veem os sinais da natureza. Quando vocês veem o sinal de que vai fazer frio, vocês sabem. Quando vocês veem o sinal de que vai chover, vocês sabem dizer que vai chover. Quando vocês veem o sinal de que vai fazer calor, vocês dizem: vai fazer calor. E Jesus estava falando isso, apontando para a igreja e dizendo: se vocês sabem olhar para a natureza e discernir os tempos, também saibam discernir os sinais que eu vou dar para vocês quando o meu dia estiver se aproximando. Irmãos, nós como igreja nesse tempo precisamos estar vigilantes na presença do Senhor, porque de fato Jesus está voltando. E Ele virá buscar um povo e levar esse povo para o céu. Aleluia. Ele virá buscar um povo que vai morar com Ele por toda a eternidade. Ele virá buscar um povo. Deus Todo-Poderoso, aleluia. Ele virá buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue. Aleluia. Pastor, o que eu preciso fazer? Estar pronto para esse dia. Eu não posso ser pego de surpresa nesse dia. Viver como se Jesus não fosse voltar, porque de fato Ele vai voltar. Por isso eu preciso estar pronto. Interessante, guarde isso no seu coração. Quando falamos da volta de Jesus, nós não podemos ter na cabeça aquela coisa: eu vou me preparar. Não, porque se a gente ficar naquela coisa: eu vou me preparar, quando Jesus voltar, não dará tempo de se preparar. Nós precisamos ter na cabeça: eu estou pronto para Jesus voltar. Faça essa pergunta para você hoje: se Jesus voltar agora, se a trombeta soar agora, papai, você sobe ou você fica? Nós precisamos nos analisar, sim ou não? Vamos pensar salvação individual. A gente não diz isso. Precisamos. Uma vez alguém falou assim: não está pregando, não, porque ninguém sabe se ele está salvo ou não. Eu falei: ué, como assim ninguém sabe? Porque tem como você se analisar, não tem? Você sabe a vida que você vive, não sabe? Você sabe se você vive no pecado, você sabe se você vive na santidade. É ou não é verdade? Eu não estou dizendo que ninguém nunca vai pecar. Eu não estou dizendo que crente é perfeito. Não estou dizendo que se aceitou Jesus vai até tomar santa ceia, daqui a pouco você é perfeito. Não. Eu estou dizendo que nós vivemos um estilo de vida em aperfeiçoamento na presença de Deus. Glória. Eu já não sou o mesmo que era ontem. De ontem para hoje já melhorei um pouquinho. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Então dê uma olhada para esse crente bonito que está do seu lado. Dê uma olhada para ele. Você não vai ver uma pessoa perfeita. Dá uma olhada em redor assim, ó. Dá só uma olhadinha em redor assim. O que você viu aí? Uma pessoa perfeita? Não. Não perfeito, mas em aperfeiçoamento. aleluia. Sabe
Sabe, irmão, Jesus começou uma obra em nós. E Ele vai nos aperfeiçoando. É por isso que pecado na vida de crente é acidente. Pecado na vida de crente é acidente, não é premeditado. Quando você premedita um pecado, quando você arquiteta aquele pecado, quando você faz uma jogada para cometer um pecado, ele deixou de ser um acidente. Mas acidente acontece na nossa vida. De quem já deu uma topada aí do nada? Arrancou a cabeça do dedão, você não queria, mas aconteceu. É assim ou não é verdade? O crente também é assim. Você pode errar, você pode de repente cometer um deslize. Só que por favor, deixa eu dizer uma coisa para alegrar o seu coração. Por favor, não se condene por um erro ou por um outro. A vida com Deus não se baseia no pecado que você cometeu. Se arrependa, peça perdão ao Senhor. Se foi um acidente, peça perdão ao Senhor. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purificará de todo pecado. Aleluia! Acidente pode acontecer. Por isso que eu disse, a gente sabe se a gente vive no pecado. Que acidente pode acontecer. Mas você já viu, irmão, o crente que quando ele tem o temor de Deus, ele até pode dar uma trupicadinha ali, uma trupicadinha aqui, acolá. Pecado não é só uma coisa cabeluda, não, tá? Quando você fala de pecado, as pessoas pensam em roubo, matar, usar droga, beber, prostituir. Não, fofoca também é pecado. Falar mal dos outros é pecado. Não é verdade? Desejar o mal dos outros. Pensar errado sobre o irmão. Você pensa, você pega aquele pensamento. Não é verdade? Mas o crente, quando ele tem o temor de Deus, ele sente. O Espírito Santo fala com ele lá dentro dele. Às vezes uma coisinha mínima que ele pensou, uma coisa que ele falou, ele ficou nervoso numa hora, ele falou um negócio, aí na hora que ele faz, o Espírito Santo lá dentro dele, meu filho, isso aí não me agradou não. Aí imediatamente ele corre para os pés de Jesus e fala: Senhor, me perdoa. Senhor, me lava, me purifica, me limpa. Eu não queria, foi sem querer, me perdoa. Eu clamo o sangue de Jesus sobre a minha vida. Querido, nós precisamos entender: Jesus virá buscar o povo. Aleluia! Imagine, irmão, o dia do arrebatamento do Senhor. O dia que Jesus virá para buscar a gente. Esse dia é o dia mais aguardado por nós. Aleluia! Por isso que Jesus disse aqui, ó, os discípulos estavam espantados, os discípulos estavam com medo. Os discípulos estavam pensando: e agora o que vai ser de nós? Jesus estava nos últimos momentos para ser crucificado. E os discípulos estavam com medo: o que vai ser da gente, o que vai acontecer com a gente. E aí Jesus vira para eles e dá essa palavra aqui: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Agora eu vou e vou vos preparar lugar, para que aonde eu estiver, vocês também estejam. Jesus, ele foi preparar lugar para nós, e ele em breve virá para nos buscar. É uma promessa que eu sou apaixonado nela, está lá em Atos capítulo 1. Quando Jesus, depois de ressuscitar, Jesus está dando as últimas instruções para os seus discípulos. Aí a Bíblia vai dizer que lá no Monte das Oliveiras, Jesus chega, e com os seus discípulos ali dando ensinamento, de repente, irmão, o céu se abre. Os anjos, Jesus começa a ser envolvido numa nuvem. E Jesus, envolvido naquela nuvem, ele começa a ser levado de volta para o céu. E aí os discípulos ficam olhando assim para Jesus, espantados. O que está acontecendo? Nosso mestre está subindo. Imagina a cena, você vê uma nuvem chegando e levando Jesus de volta para o céu. Os discípulos estão todos espantados. Aí chega dois anjos perto dos discípulos e falam para eles assim: varões galileus, não se espantem a respeito disso que vocês estão vendo, porque esse mesmo Jesus que está sendo levado para o céu, da mesma forma como ele está indo, ele virá para buscar o seu povo. É uma promessa que eu sou apaixonado nela. Sou apaixonado numa outra promessa do apóstolo Paulo. Deixa eu ler com vocês, se você quiser abrir a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Aleluia! Eu amo essa promessa aqui, irmão. Aleluia! Oh, glória! 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Eu sou apaixonado nessa promessa aqui da volta de Jesus. Aleluia!
Só que quando eu leio, queima o meu coração. Ele diz aqui, ó: não quero, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O que é que Paulo está dizendo? A morte chega para todo mundo. Certeza que a gente tem que vamos morrer. Mas a pergunta é: como vamos morrer? Porque Paulo está dizendo aqui para trazer esperança e conforto para o coração da igreja. Ele diz: não fiquem tristes a respeito dos que já morreram. Ele está dizendo porque como se vocês não tivessem a esperança. Porque ele vem dizer aqui, ele continua: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Os que morreram em Cristo, querido, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, eles vão ressuscitar. Terão seu corpo transformado no corpo de glória. Aqui eu quero abrir um parêntese. Nós nunca podemos julgar a pessoa que morreu, julgar no sentido de dizer morreu salvo ou não. Porque a grande verdade é que todos nós temos grandes surpresas lá em cima. Às vezes aquele que alguém pensou assim, esse aí morreu sem salvação, quando chegar lá vai estar. E pode ser, Deus tenha misericórdia de nós que estamos aqui, que alguns que a gente pensa que porque estão aqui dentro, quando chegar lá em cima, nós não vamos encontrar eles lá. Teremos surpresa. Algumas pessoas que estão lá fora, que no último suspiro lembraram de Jesus, pediram misericórdia, e de repente pessoas que estavam aqui dentro, mas estavam sem temor, vivendo no pecado, vivendo no erro, apesar de estarem aqui dentro, mas não viviam esperando Jesus voltar. E nós teremos surpresa nesse sentido. Mas aqui Paulo traz uma palavra de esperança para nós, porque ele diz aqui, ó: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos pela vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aí ele diz, ó: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com Ele nos ares. Os que morreram em Cristo, imagine, irmão, a Bíblia diz que a terra vai ter que dar conta do corpo daqueles que morreram. Os mares vão ter que dar conta daqueles que morreram. Imagine a cena. Imagine a cena quando Jesus voltar, o céu se abrindo. Aleluia. Tudo isso em fração de segundos. A trombeta soou, Jesus está voltando. Imagine, irmão, aqueles que morreram nos mares, o mar vai ter que devolver, a terra vai ter que devolver. E eles terão o seu corpo transformado num corpo de glória e subirão. E os que ficarem vivos serão arrebatados, aí se encontrarão com o Senhor nos ares. Imagine, irmão, o arrebatamento da igreja num dia como esse, um dia de culto, e de repente a trombeta toca. Imagine, vai ficar só sua roupa aí nessa cadeira, seu sapato, o blazer, a gravata, vai cair, caiu, ficou. O espírito voltou para Deus, nossa alma voltou para Deus. Imagine o caos que vai ser depois que a igreja for tirada da terra, irmão. Imagine aviões voando no céu, e o piloto era crente em Jesus. Jesus voltou, ficou lá só a roupa do piloto na cadeira dele, pilotando o avião. Imagine. Oh, Deus Santo. Oh, aleluia. Pessoas dirigindo o seu carro pelas estradas da cidade, e o motorista era crente, e de repente Jesus voltou e levou ele. Você precisa ver o caos que vai se formar no mundo depois que Jesus voltar. Imagine o marido chegando em casa depois do trabalho: deixa eu ver se minha mulher está aqui. Quando ele chega lá, as suas roupas da mulher no chão.
O fogão de repente ainda vai estar aceso, que ela estava fazendo o almoço na hora que Jesus voltou. Ele vai chegar, e se ele não acreditava quando a mulher dizia para ele assim: vamos para a igreja, vamos buscar Jesus. Quando ele chegar em casa, ele vai dizer: era verdade. Era verdade, Jesus voltou, levou ela. Eu fiquei por trás. Vai ver? A Bíblia diz que vai ter dois no campo, um vai subir, o outro vai ficar. Imagine. Você está lá no seu local de trabalho, de repente a trombeta toca. Meu Deus. Você sobe. E quem não acreditou quando você dizia: vamos para a igreja, vamos buscar Jesus. Jesus está voltando. Vai pegar suas roupas, vai com o desespero que vai ser na terra. Imagine o plantão da Rede Globo tocando. Aquela chamada tradicional do plantão da Rede Globo. E de repente entra um repórter da Rede Globo. E a notícia dele é: nós não sabemos o que aconteceu, mas um povo sumiu da terra. Eles vão ter que noticiar. Eles vão ter que dizer: Jesus voltou. O pastor Joel falou uma coisa que é verdade hoje, pela manhã lá na sede. Sabe por que as pessoas sustentam essa história dos extraterrestres? E quando Jesus voltar e levar a igreja, os mais incrédulos que ficarem aí, cientistas, pessoas importantes, que vão começar a falar a respeito das pessoas que sumirem, alguns deles vão dizer que foram extraterrestres que abduziu o povo para outro lugar. Por isso que volta e meia eles estão falando: apareceu um disco voador, o extraterrestre. Quem já viu essas histórias por aí? Eles precisam sustentar essa história para quando Jesus voltar. E tudo está se encaminhando. O anticristo está sendo preparado. Quando Jesus voltar, serão 7 anos do que chamamos da tribulação. O anticristo assume o poder, o governo de todo mundo. Irmão, não se espante. Eu não estou aqui profetizando caos, mas entenda: a situação do mundo não vai melhorar muita coisa. Não se espante se a situação do mundo piorar. Esteja preparado para isso. Esteja preparado para isso. A situação política, a situação econômica, crise de todas as espécies. Não estou aqui profetizando derrota nem caos, não. Mas quando a gente fala da volta de Jesus, nós precisamos estar prontos para isso. Porque isso aponta para que o governo do anticristo seja implantado. Quando Jesus voltar, o mundo vai estar muito ruim, crise para todo lado. E aí o anticristo entra. É onde que ele vai estabelecer uma moeda global. O mundo inteiro, uma única moeda. O mundo inteiro ele vai estabelecer um governo global. O anticristo será uma pessoa que será um mediador entre as nações. O anticristo, por isso que ele vai ter liderança, sabe? Ele vai estabelecer um governo global, uma moeda global. Para que nos 3 primeiros anos e meio da tribulação, ele estabelecerá o governo dele. E ali ele vai fazer com que pareça que o mundo melhorou, sabe? Ele vai fazer com que o mundo melhore. A economia vai melhorar. A situação política, como ele vai ser um apaziguador entre os líderes das nações, ele vai melhorar a situação. E aí as pessoas ficam na internet apontando para algumas pessoas que podem ser o anticristo, já viu? Já apontaram para aquele presidente da França lá, o Macron, já viu? Disseram: ele pode ser o anticristo. Falam também do genro do Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos. O genro do Donald Trump, ele é judeu, tem descendência judia, e ele é super influente no meio da política. Foi ele uma das pessoas que conseguiu a conversa entre Trump e o gordinho lá da Coreia do Norte. Estados Unidos e Coreia do Norte se odeiam mortalmente. E ele conseguiu que o presidente dos Estados Unidos e o ditador da Coreia tivessem uma reunião. Aí quando viram o poder político dele, eles apontaram para ele: ele pode ser o anticristo. Nós não sabemos quem é, mas de fato tudo está sendo preparado para ele assumir o governo. Os primeiros 3 anos e meio da tribulação serão um tempo de uma falsa paz, uma falsa prosperidade. E os últimos 3 anos e meio dos 7 anos é onde ele vai colocar as garras para fora. E o principal povo que ele vai perseguir é o povo judeu, o povo de Deus, a nação de Deus. Ele vai perseguir os judeus. Como o pastor Ismael falou hoje de manhã
que Hitler não conseguiu fazer com os judeus, ele vai tentar ser pior do que Hitler. Conhece a história, né? Quando Hitler matou, aqui diz que Hitler matou mais de 6 milhões de judeus nos campos de concentrações, matou de criança a velhos, um massacre geral. E o anticristo também vai começar nos últimos 3 anos e meio da tribulação a perseguir os judeus. E então os judeus se voltarão para clamar ao Senhor Jesus, e eles se voltarão para Deus, e a ficha deles vai cair depois de tudo isso. E eles dirão: o Messias veio e nós não acreditamos nele, o Messias veio e nós não recebemos ele. E eles começarão a clamar, pedir misericórdia, e então Jesus virá, atendendo ao clamor dos judeus. Jesus virá. Imagine a cena de Jesus vindo no seu cavalo branco, e aqui é onde depois da tribulação Jesus volta, e aqui ele já não volta sozinho, ele volta com a igreja que subiu para o céu, ele volta com o seu povo para estabelecer na terra agora um tempo do milênio, um governo do milênio, aonde a Bíblia diz que depois da tribulação Jesus vai reinar na terra por 1000 anos. E ele governará, e a igreja governará com ele na terra. E aí serão 1000 anos o governo de Jesus na terra. E após um dos 1000 anos, aí é que o negócio arrocha. E aí vem a condenação do anticristo, do falso profeta, do Satanás, onde a Bíblia diz que Jesus vai jogar todos eles no inferno. E aí virá o nosso julgamento. Aí virá. Seremos julgados pelas nossas obras. E felizes aqueles que, quando o livro da vida for aberto, o seu nome estiver escrito nele. A minha luta todos os dias é por isso aqui, para que o meu nome não saia do livro da vida, para que o meu nome esteja escrito no livro da vida, porque quando Jesus abrir aquele livro, só aqueles nomes entrarão para as bodas do Cordeiro, e então passarão a eternidade adorando e exaltando aquele que nos amou primeiro. Hoje nós servimos a ceia para você, lá em cima ele vai servir a ceia para nós. Oh, aleluia! Existe um novo céu e uma nova terra preparado para nós. Aqui os homens brigam por ouro, por prata, por pedras preciosas, mas lá em cima nós andaremos em ruas de ouro. Lá em cima nós passaremos a eternidade com o nosso Deus. Essa é uma grande realidade. E a nossa missão é anunciar esse dia. Assim como na parábola das 10 virgens, o amigo do noivo vinha gritando: aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo. Nessa noite nós só somos o amigo do noivo, não somos o noivo, só estamos declarando e dizendo: aí vem o noivo. E assim como aconteceu na parábola das 10 virgens, o noivo vem, aí as virgens loucas olham e dizem: precisam comprar azeite. Aí ela sai desesperadamente para comprar azeite. Só que quando elas saem, o noivo chega, e as 5 virgens prudentes já tinham azeite nas suas lamparinas, e o noivo entra para as bodas com aquelas 5 loucas, aquelas 5 noivas prudentes. Irmão, nós precisamos entender. Por isso que eu disse, nós não podemos esperar para se preparar. Quando falamos da volta de Jesus, já precisamos estar preparados. Quem vai entrar para as bodas do Cordeiro é aquele que, quando Jesus chegar, já tem azeite. Não dá para comprar depois que ele chegar, já tem que estar pronto. Só que deixa eu dizer uma coisa para alegrar ainda mais o teu coração, para a gente preparar, para a gente orar. Quando a gente fala da volta de Jesus, nós olhamos lá para fora e vemos todos esses sinais: terremoto, fome, peste, isso, aquilo. E acabamos de sair de uma pandemia. Olha que situação terrível. Só que quando a gente fala da volta de Jesus, nós não podemos olhar só para os sinais que acontecem lá fora. Sabe qual é um dos grandes sinais da volta de Jesus? É a gente precisa olhar aqui para dentro. Por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nos piores tempos do mundo lá fora,
nas piores épocas do mundo lá fora, de dor, de pranto, de crise financeira, crise política, crise moral, disso e daquilo, será a melhor época da igreja do Senhor na terra. Lá fora vai haver caos, mas aqui dentro vai haver um povo cheio do Espírito Santo. Na hora de maior crise lá fora, é a hora que a igreja se levantará e proverá o som do Espírito para pegar o evangelho aos povos perdidos e eles serem salvos, ouvirem a palavra. Na pior hora do mundo lá fora, será a hora do maior avivamento da igreja do Senhor na terra. Na hora em que tudo parecer perdido lá fora, é a hora do maior avivamento da igreja do Senhor. Eu acredito que um dos maiores sinais antes da volta de Jesus é o avivamento da igreja de Jesus. A igreja cheia do Espírito Santo, anunciando o evangelho aos perdidos, anunciando a palavra e dizendo: novo vem, pula para dentro, vem para cá, porque ele também quer te salvar. Por isso se prepare, igreja do Senhor. Nós estamos orando por um avivamento. Não levante a sua mão para o céu, porque eu vou profetizar essa palavra para você. Se prepare, porque nos últimos dias da igreja do Senhor aqui na terra serão os dias mais poderosos dela, desde o seu início, quando Jesus morreu na cruz. O maior e mais poderoso avivamento da igreja ainda vai acontecer. Eu creio nisso. Antes de Jesus voltar, vai haver um grande derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Os profetas dizem que será o maior avivamento da história. Os profetas dizem que será o mais poderoso avivamento da história, mais poderoso do que o que aconteceu lá no dia de Pentecostes. Os profetas dizem que será o tempo, guarde isso, guarde essa frase: no pior momento do mundo será o melhor momento da igreja. Por isso, quando eu olho lá para fora e vejo tudo isso, eu também preciso olhar aqui para dentro, porque um dos maiores sinais da volta de Jesus é uma igreja avivada e cheia do Espírito Santo. Acredite nisso. Por que virá o último avivamento? Eu não sei se é nessa geração. Pode ser. Tudo se encaminha. É ou não é verdade? Os sinais estão acontecendo diante dos nossos olhos, irmão. Está tudo acontecendo. Pode ser nessa geração em que nós veremos crianças profetizando no poder do nome de Jesus. Crianças, jovens, homens, mulheres, velhos, em cumprimento. É interessante que a promessa de Joel, ela começa a se cumprir em Atos 2, mas ela ainda está se cumprindo também nos nossos dias. Aleluia. Quando Joel profetizou, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, e até sobre os servos eu derramarei o meu espírito. Essa promessa, ela começou a se cumprir em Atos, mas ela está se cumprindo na igreja. Está compreendendo? Ela não se cumpriu totalmente. Por isso os profetas anunciam que antes da volta de Jesus acontecerá o maior e mais poderoso avivamento da história da igreja de Jesus na terra. Será um tempo de milagres. Serão tempos, irmão, onde vamos pregar o Evangelho com um poder que nunca vimos. Vamos orar, os doentes serão curados, os oprimidos serão libertos, os escravizados pelo diabo serão arrancados das garras do diabo por você e por mim. Aleluia! Uma igreja resplandecendo a glória do Senhor. Aleluia! Eu acredito nessa igreja. Quem acredita nessa igreja? A igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja avivada, a igreja pregando almas, a igreja pregando o Evangelho, aonde levar a gente anunciando a mensagem, anunciando Jesus aí por esse mundo afora, e os perdidos ouvindo a mensagem. Por que virá o último e grande avivamento? Porque Deus não quer que ninguém morra sem salvação. Deus não aceita perder ninguém para o diabo, irmão. O inferno existe,
Mas o inferno não foi criado para os homens. O inferno foi criado para Satanás e seus demônios, como está na Bíblia. O inferno foi criado para o diabo e para os anjos dele, para os demônios. Só que qual é a missão do diabo? Ele sabe que ele já está condenado e para ele não há perdão. Ele sabe. Mas qual é a principal missão do diabo? Levar o máximo de pessoas possível com ele para o inferno. E Deus não aceita perder para o diabo. Sabe? É por isso que virá o grande e último avivamento da história da igreja. Porque nesse avivamento haverá uma colheita grandiosa de almas para Jesus. As almas vão pular dentro da igreja. As almas vão pular se aceitando Jesus, se convertendo. O Espírito Santo agindo de uma forma sobrenatural. E o mais belo disso, ou uma das coisas mais belas, usando a nossa vida. Eu estou doido para viver um avivamento. Viver uma ação do Espírito Santo poderosa, onde nós só vamos gritar por Jesus e as pessoas vão querer entregar a vida deles para Jesus. Sabe, os milagres vão acontecer de modo que as multidões virão e conhecerão o nosso Senhor Jesus. Por isso, se prepare, igreja do Senhor. Se prepare. Essa mensagem, eu não gosto de pregar a mensagem do arrebatamento da igreja como se fosse uma mensagem triste. Não. É a mensagem mais gloriosa que a igreja pode pregar. O dia que nos encontraremos com o nosso Senhor nos ares. Eu estou doido para me encontrar com Ele, irmão. Estou passando essa vida aqui inteira adorando a Ele, exaltando a Ele, dizendo que o amo, dizendo que o adoro. Imagina o momento que eu poderia olhar nos olhos do meu Senhor e declarar a minha adoração para Ele, dizer para Ele que Ele é o mais belo entre os milhares. Eu acredito nesse dia. Por isso a mensagem do arrebatamento não é uma mensagem triste de peso, de opressão, não. É uma mensagem de alegria. Jesus está voltando. É uma mensagem de celebração para nós. É uma mensagem de alegria. Jesus está voltando. Não pode olhar para esse crente que está do seu lado, ver se você está com um cara de quem está alegre porque Jesus está voltando ou você está meio empurrado. Se ele estiver meio empurrado, fala com ele, como é que o pastor falou, vai começar a pregar tudo agora, de novo. O culto vai recomeçar, até você entender que a mensagem da volta de Jesus não é tem pastor que quando prega a mensagem do arrebatamento, prega oprimindo a igreja, oprimindo o povo, assim vem as pessoas saírem alegres, esperançosas que Jesus está voltando, ele sai triste da igreja. Eu quero que você saia daqui hoje, saltando no Espírito Santo, celebrando e dizendo, a esperança, Jesus está voltando. Por isso que a Bíblia diz que aqui na terra a gente enfrenta uma leve e momentânea tribulação. Aqui na terra é leve e momentânea, porque tudo que nós passamos aqui não pode ser comparado com a glória que nós iremos experimentar. Então pegue na mão desse grande que está do seu lado, uma chacoalhada santa dele assim, ó, com amor e respeito, com muito carinho. Diga para ele, diga bem no ouvido dele, diga: Jesus está voltando, meu irmão. Diga para ele, em breve a gente volta para casa. Daqui a pouco ele vem nos buscar. Aguenta firme aí, fica crente aí, enche do Espírito Santo aí. Jesus está voltando. Não é hora de parar, não é hora de recuar, não é hora de desistir. Vamos embora, busca a presença de Deus, porque Jesus vai voltar. Vamos para cima, vamos fazer a obra de Deus. Aleluia. Pastor, eu pensando em desviar. Só se for desviada, pode isso do mal. Aleluia. Tá doido? Vamos para cima. Aleluia. Jesus está voltando. Vai buscar a gente para levar a gente de volta para casa. Eu creio. Aqui na terra, quem tem luta aqui na terra? Levanta a mão, Júlio. Eu vou levantar até a rua. Levanta os pés.
E tem problema aí. Que na terra a gente chora, se entristece. Não é verdade. Que na terra tem conta para pagar. Quem tem conta para pagar, levanta a mão. Você que não levantou a mão, terça-feira eu vou trazer um boleto para você pagar para mim. Já que você não tem não, vou ficar. Aqui na terra tem um tal do Satanás que apareceu aí para perturbar. Quem enfrentou as guerras do diabo aí? Levanta a mão, tio. Nosso Pai. Só que aí para alegrar o seu coração, para a gente encerrar, para a gente orar. Fique de pé. Pedir aos músicos para a gente preparar aqui para a gente. Glória a Deus. Aleluia. Para a gente orar. Outra mensagem que fala, outra profecia da volta de Jesus que eu gosto muito. Para a gente orar. Apocalipse, capítulo de número 21. Diz aqui, ó. E vi um novo céu e uma nova terra. É para esse lugar que a gente vai. É para cá que a gente vai. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Aí olha como eu disse, aqui na terra a gente chora, aqui na terra a gente tem luta, aqui na terra a gente tem dificuldades, aqui na terra a gente enfrenta nossas guerras. Só que como eu disse, aqui a gente enfrenta uma leve e momentânea tribulação, que não pode ser comparado com a glória que vai ser revelada. A glória que vai ser revelada lá. Porque se aqui na terra a gente chora, no versículo 4 de Apocalipse 21 diz assim, ó: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e eles serão os meus filhos. Aqui no céu tem luta. Aqui no céu enfrentamos as nossas batalhas. Mas existe um novo céu e uma nova terra esperando para nós. Lá não vai haver pranto, não vai haver choro, não vai haver dor, não vai haver fome, não vai haver morte. Lá não vai haver nada de ruim. Será só a adoração por toda a eternidade na presença de Deus. Feche os seus olhos, vamos adorar ao Senhor nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, vamos celebrar ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, feche os seus olhos e vamos adorar a Deus para a gente preparar, para a gente cear. Porque Jesus está voltando e eu creio numa igreja cheia do Espírito Santo, aguardando a sua vida, aguardando para se encontrar com o seu Senhor. Aleluia!
Olhe para mim. Aleluia. De repente você está aqui e nunca entregou a sua vida para Jesus. Pastor, mas eu já entreguei assim o meu coração para Jesus. Mas a Bíblia diz que com o coração a gente crê e com a boca a gente confessa para a nossa salvação. Eu sei que você tem sua fé em Jesus, mas de repente você nunca respondeu com um sim na hora do apelo de aceitar a Jesus. Você precisa fazer isso para a sua salvação. Eu creio. Porque como eu disse, a Bíblia diz, com o coração a gente crê, com a boca a gente confessa. Por isso que na hora do apelo a gente faz aquela oração onde a gente pede para as pessoas repetirem por conta desse versículo, para que com a boca dele eles confessem Jesus como seu Salvador. De repente você nunca fez isso na sua vida, ou você já fez, em algum momento você já entregou a sua vida para Jesus, mas algo aconteceu no passado, algo aconteceu no meio do caminho, você parou por um momento. E na minha palavra não há nenhum julgamento nisso. Eu não sei o que houve, se te entristeceram, se algo aconteceu e você parou por um momento, mas graças a Deus você está aqui de volta. Aleluia. E hoje você diz, pastor, eu preciso refazer a minha aliança com Jesus. Eu preciso voltar para casa e de novamente confessá-lo como meu Senhor e meu Salvador. Eu não sei se você vai fazer isso pela primeira vez, ou se você hoje quer retornar para Jesus, mas eu quero te dar uma oportunidade para isso. Se tem alguém entre nós que quer aceitar Jesus pela primeira vez, ou hoje refazer a sua aliança retornando para Jesus oficialmente, saia do seu lugar e venha aqui no altar do Senhor. Vamos aplaudir Jesus aí, por favor. Vamos aplaudir Jesus aí, por favor. Há uma festa no céu e há uma festa na igreja do Senhor. Já temos o primeiro, temos o segundo ou a segunda aqui nessa noite. Pastor, eu quero aceitar Jesus hoje. Nunca fiz, mas então eu quero retornar para Ele. Eu sei, minha vida tem que estar no altar do Senhor, já entendi isso. Não adianta eu caçar nada lá fora, me lugar na presença de Deus. E eu quero voltar para Jesus hoje, refazer a minha aliança com Ele. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. É uma oportunidade que Deus te dá. Uma oportunidade no céu, você já entendeu? Não existe vida lá fora, não existe nada para ser lá fora. Tudo que a gente tem está aqui dentro. O que há de melhor, o que é a presença de Deus. Fique orando, os obreiros orando. Só olha uma hora séria. Os obreiros orando, ligados com Deus. Temos mais alguém? Temos mais alguém? Eu não posso demorar muito, minha hora já se foi. Eu louvo a Deus pela vida do William. Voltando para Jesus hoje ou primeira vez? Está aqui batizado? Aí, final de setembro agora a gente tem um batismo. Aí, ó. Final de setembro agora a gente vai fazer um batismo. Você que não é batizado nas águas ainda, você entende que chegou a sua hora de tomar essa decisão. Vem cá, deixa eu olhar para você. Você que entende que está na hora também de tomar essa decisão. Nós vamos marcar para qualquer domingo desse, a gente dá instrução de batismo para vocês. Estenda a sua mão para cá. Vamos orar pela vida do William. Vem cá, varão, chega perto de mim. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela vida do meu filho. Meu Pai, que hoje está entregando a vida dele para o Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, recebe a vida dele no teu altar.
Lava ele com teu sangue, purifica ele com teu sangue. Escreve o nome dele no livro da vida. Recebe ele como filho, como filho, como filho. Não como criatura, mas como filho do Senhor. Pai, abençoa o teu filho, que não falte sobre ele a tua presença. Que a mão do Senhor esteja sobre ele. Em nome do Senhor Jesus. William, faça uma oração comigo. Diga comigo, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Diga, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Diga, escreve o meu nome no livro da vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir Jesus bem forte aí. Aleluia, aleluia. Preste a mão aqui, meu filho. Um abraço. Aleluia. Deus